E hoje eu gostaria de falar sobre a fonte de milagres. Existe uma fonte de milagres. Eu gostaria de basear a minha explanação nesta noite em 3 versículos. Eu gostaria que o Eric colocasse para nós aqui. Números 21, 9, que vai ser o primeiro versículo que nós vamos ler. E diz assim: fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste, sendo alguém mordido por alguma cobra, se olhava para a de bronze, sarava. O próximo versículo que nós vamos ler é Isaías 53, 4. Isaías 53, 4, que diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos como aflito e ferido de Deus e oprimido. Próximo, Mateus 8, 16 e 17. Mateus 8, 16. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os demônios e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Irmãos, quando nós estamos vendo estes textos aqui, o que aconteceu lá com Moisés em Números, o povo saindo do Egito, o povo caminhando no deserto, o povo indo em direção à terra prometida, e o povo então murmura contra Moisés, murmura contra Deus, murmura contra o alimento, o maná que Deus enviava dos céus. Então Deus envia no meio do arraial, no meio do acampamento do povo, serpentes. E todos que haviam cometido aquela falha, aquele pecado, eram mordidos pela serpente e estavam morrendo. E eles então se arrependeram do pecado, pediram perdão a Moisés, pediram que Moisés intercedesse a Deus. Moisés intercede e Deus fala: olha, faz aí uma haste, uma cruz e pendura uma serpente de bronze e avisa o povo: todo mundo que for mordido, picado pela cobra, olhe para aquela cruz, olhe para aquela estátua, aquela serpente de bronze e será curado. E é o texto que nós lemos aqui. E assim fazia, assim acontecia. Eles eram picados, mordidos pelas cobras e olhavam para aquela serpente e eram curados. Isso aconteceu, irmãos, cerca de entre 1400 e 1300 anos antes de Cristo. Existem 2 textos que os estudiosos se baseiam. Uns dizem então que aconteceu ali 1440 alguma coisa antes de Cristo, outros ali 1290 alguma coisa, 1300 antes de Cristo. Mas aconteceu, vamos arredondar aqui, 1300 anos antes de Cristo. Depois nós lemos o texto, um pouco mais para frente, nós vemos o texto de Isaías, profetizando que o Senhor viria, o Senhor Jesus viria, e levaria sobre si as nossas doenças e enfermidades. Depois nós vamos adiantando, e quando Jesus está aqui nesta terra, quando Jesus está pisando, palmilhando, caminhando por esta terra, Mateus vem e faz uma revelação poderosa dizendo que todos os enfermos que eram levados até Jesus eram curados, para que se cumprisse o que havia sido dito pelo profeta Isaías. Então essa história está falando a respeito de uma fonte só. Tudo está apontando para uma coisa só. Tudo está apontando para uma pessoa só. Tudo está apontando para uma direção só. Quando nós olhamos a cruz, estava apontando para Cristo. Não que Cristo fosse uma serpente, mas significava que na cruz, a serpente, o diabo, o pecado e a morte seriam vencidos por Jesus. Então, nós precisamos entender que o texto está apontando para Jesus. Isaías está apontando para Jesus. Mateus está
de forma ocular, vendo os milagres acontecendo e escrevendo, dizendo: olha, isto que está acontecendo é o que o profeta havia profetizado. Então nós precisamos, quando nós falamos de milagres, de curas, quando nós falamos de coisas extraordinárias, sobrenaturais na nossa vida, primeiro ponto, nós temos que aprender quem é Jesus. Se Jesus é a nossa fonte, nós temos que aprender quem é a nossa fonte. Quem é Jesus? Primeiramente, Jesus é Deus. Ele diz: eu e o Pai somos um. É interessante que no decorrer da história, Jesus dá alguns sinais da sua deidade, de que ele realmente era parte da Trindade, que ele havia descido como Emanuel, o Deus conosco, para cumprir uma missão. E no decorrer da história a gente pode ver algumas coisas. Primeiro, Jesus recebia adoração. As pessoas adoravam a Jesus. Quando nós vemos isso acontecendo com Paulo, com Pedro, eles não deixam. Quiseram se prostrar diante de Pedro, dizendo para adorar. Ele: não faça isso. Eu sou homem igual a vocês, eu sou igual a vocês, eu não posso receber adoração. Paulo, quando começa a fazer milagres em uma cidade, eles correram, os sacerdotes, os deuses daquela cidade, correram e trouxeram animais e queriam sacrificar animais para adorar a Paulo. E Paulo diz: não, eu não posso receber adoração, porque eu sou homem. Agora Jesus recebia adoração. As pessoas adoravam Jesus, as pessoas exaltavam, e ele recebia adoração, porque ele é Deus, ele pode ser adorado. Nós não adoramos homens, nós não adoramos imagens, nós não adoramos... Irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui. Uma vez a pessoa falou assim, eu falei assim: nossa, adoro bolo de chocolate. Ah, mas tem que adorar só a Deus, né? É uma força de expressão, né? Não é que a gente fica lá: ó, santo bolo de chocolate, né? Então, quando a gente usa essas expressões de adorar, no sentido de adorar como Deus. Alguns adoram as águas, outros adoram as árvores, outros adoram o sol, as estrelas. Os panteístas dizem que tudo é Deus, adoram qualquer coisa, adoram as pedras, adoram a vaca, adoram os animais, mas nós adoramos só Deus. E Jesus Cristo recebia adoração. Então é uma característica de que Ele é Deus. Outra característica que nós podemos entender que Jesus era Deus é que Ele tinha poder para perdoar pecados. Esses dias no nosso curso de evangelismo, um jovem falou assim: pastor, eu estava evangelizando alguém, e esta pessoa disse que acredita em Jesus, mas não acredita na Bíblia. Eu falei: é uma contradição assim que sem tamanho, né? Porque a maioria das coisas que nós vivemos hoje aqui, nós só encontramos na Bíblia, não encontramos em lugar nenhum. Quem disse que mentira é pecado? É só a Bíblia que diz isto. Quem disse que adulterar é pecado? Só a Bíblia que diz isto. Quem disse que desobedecer, se rebelar contra as autoridades constituídas não é certo? Só a Bíblia que diz isto. Então, todo o conceito da moral, quando nós vamos para a filosofia, e nós vemos aí até mesmo, no Brasil tem 3 ou 4 grandes filósofos aí de destaque, né, que estão sempre na mídia. Não vou falar, eu ia falar o nome deles, mas não vou, né? Mas estão sempre na mídia, aí são os 3, 4 que estão sempre aí. Quando você vê, eles se declaram, pelo menos 3 desses se declaram ateus. Eu não acredito em Deus. Mas eles dizem: a Bíblia é uma coisa extraordinária. A moral que nós conhecemos é baseada na Bíblia. Então, eu falei para aquele jovem falar para aquela pessoa que ele estava evangelizando. Falou assim: você acredita em Deus, não acredita na Bíblia? Mas tudo que você acredita como certo e errado é a Bíblia que diz. Então Jesus perdoava pecados.
A Bíblia diz que se Jesus perdoava pecado, onde que nós encontramos o que é pecado e o que não é? Na Bíblia. E nós acreditamos que o pecado nos afasta de Deus, que o pecado nos desconecta de Deus. E Jesus veio com este poder de perdoar pecados e nos conectar novamente a Deus. E certa feita ele disse para um paralítico: os teus pecados estão perdoados. E os religiosos da época ficaram alvoroçados, dizendo: quem que é esse que tem poder de perdoar pecados, que diz que pode perdoar pecados? Só Deus pode perdoar. E ele vira para aqueles e diz assim: olha, o que é mais fácil dizer, estão perdoados os teus pecados, ou levanta e anda? Para que vocês saibam que o Filho do Homem, Jesus Cristo, eu mesmo tenho o poder tanto de perdoar pecados como de curar os enfermos, eu digo ao paralítico: levanta e anda. E o paralítico saiu andando. Então Jesus é Deus, porque ele recebia adoração, porque ele perdoava pecados. Os demônios reconheciam Jesus como Filho de Deus. Certa feita ele desembarcou lá na terra dos Gadarenos, em Gadara, e os demônios que atormentavam a vida de um homem, aquele homem veio correndo e se lançou aos pés, e os demônios falaram na boca do homem, dizendo: por que viestes nos atormentar antes da hora? Eles reconheceram o poder e o que Jesus havia vindo fazer aqui nesta terra. Então, os homens reconheceram que Jesus era Deus, os demônios reconheciam que Jesus era Deus, e ele se declarava Deus. Ele dizia: eu e o Pai somos um. Então, se nós estamos falando de uma fonte de milagre, nós precisamos conhecer esta fonte. Quando você vai beber uma água, você precisa conhecer a fonte. Você precisa, tem ali o Alexandre, né, que deve ser perito nesta área de estar no meio do mato, e o pelotão ali, né, os soldados estão passando um período de sede, ele vai lá e identifica que fonte tem água potável. Seja de uma árvore, seja de uma planta, seja de uma pedra, ou seja de uma pequena fonte que está jorrando e brotando água. Você precisa olhar, reconhecer e identificar que fonte é esta, antes que você beba da água. Então nós estamos falando que Jesus é fonte de milagres. E essa fonte, primeiro, Jesus é Deus. Segundo, Jesus é Salvador. Nós temos que entender que Jesus se manifestou com uma missão muito específica: nos salvar da nossa condição de pecado. Então ele se tornou Salvador. Ele não veio apenas passear nessa terra. Ele não veio apenas ter uma experiência num corpo humano. Ele apenas não veio provar da calamidade que o ser humano sofre. Jesus veio para nos salvar. Ele veio para perdoar os nossos pecados, para escrever o nosso nome no livro da vida. Por isso nós lemos, a palavra do Senhor diz que Ele carregou sobre si os nossos pecados. O pecado que eu cometi, o pecado que você cometeu. O pecado que a próxima geração irá cometer. O pecado que as pessoas cometeram antes da sua vinda. Então veja que Jesus carregou um fardo muito pesado. Ele carregou o pecado daqueles que foram antes dele. Ele carregou o pecado daqueles que estavam na sua época. E ele carregou o pecado daqueles que ainda viriam. Eu e você ainda não éramos nem história. Há 2000 anos atrás Jesus veio, mas ele sabia que eu e você nasceríamos, e que eu e você cometeríamos pecado, e que eu e você iríamos precisar de um Salvador. Ele veio e carregou sobre si o meu e o seu pecado, para que hoje eu e você caminhássemos livres do pecado. Jesus morreu em nosso lugar, uma morte vicária. Eu e você precisaríamos morrer na cruz e ainda seria insuficiente.
O nosso sangue, a nossa morte, o nosso sacrifício seria insuficiente, mas Jesus se colocou em nosso lugar, morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos viver a sua vida. E Jesus nos fez justos. Hoje Deus olha para mim e para a sua vida, Ele não vê mais pecadores, miseráveis, condenados ao inferno. Nós somos selados com o Espírito Santo. Nós temos o penhor maravilhoso em nós, que é chamado Espírito Santo. Então Deus olha para mim e para você, e Ele enxerga Cristo em nós, Ele enxerga o sangue de Cristo em nós, Ele enxerga a salvação de Cristo em nós, Ele enxerga, oh aleluia, esta salvação maravilhosa, a justiça de Deus imputada sobre nós. Mas Jesus não veio apenas nos salvar da morte eterna e do sofrimento eterno, não veio apenas se preocupando com a nossa alma, mas Ele veio se preocupando com o nosso agora. Ele curava as pessoas, Ele se compadecia das pessoas. Por onde Jesus passava, milagres aconteciam. Mesmo quando Jesus não tinha a intenção de realizar milagres, não no sentido divino, mas no sentido humano. Jesus estava caminhando, eu preguei isso aqui, falei acho que na quinta-feira passada. Jesus estava caminhando, indo ressuscitar a filha de Jairo, e uma mulher do nada chega, toca suas vestes e recebe um milagre poderoso. A mulher que há 12 anos estava sofrendo, imediatamente foi curada no seu corpo. A Bíblia diz que sentiu estar curada no seu corpo. Então, por onde Jesus passava, até mesmo pessoas que não queriam viver no milagre, Jesus realizou alguns milagres assim. É difícil, mas Jesus fez algumas coisas. É difícil não no sentido que Jesus tem dificuldade. É que Jesus sempre espera que eu e você nos posicionemos. Jesus espera a gente pedir socorro. Mas algumas vezes Ele foi e socorreu sem a pessoa pedir. Aquele homem no tanque de Betesda, o filho da mulher que morava em Naim, que tinha morrido, Jesus foi lá e curou, ressuscitou sem ela ter pedido. Mas aonde Jesus passava, coisas extraordinárias aconteciam. Então Jesus é Deus, Jesus é Salvador, e Jesus é a nossa fonte de milagres. E a Bíblia toda está apontando para isto. Lá em Números 21 que nós lemos, Deus estava mostrando que haveria uma cruz. E que nesta cruz o pecado seria vencido, a morte seria vencida, e as doenças e enfermidades também seriam vencidas. É por isso que Deus estava dizendo àqueles que olharem para a serpente pendurada na cruz, serão curados. Estava indicando que no futuro, Jesus estaria pendurado na cruz, e seria a nossa salvação e a nossa fonte de milagres. Por isso a gente fala, irmãos, o crente pode passar por problemas, o crente pode passar por dificuldades, pode passar por aflições, pode passar por doenças, mas ele tem ao seu alcance uma fonte inesgotável de milagres. Quando eu falo de milagres, não está restrito a coisas pequenas. Quando a gente diz, isso aqui Deus pode fazer, isso aqui já acho difícil. Não, milagres é aquilo que parece impossível. É aquilo que o homem não pode fazer. É aquilo que a medicina não pode fazer, é aquilo que o remédio não pode solucionar, que a cirurgia não pode solucionar. É quando as pessoas dizem, não tem mais jeito. Deus gosta deste ambiente. Quando a pessoa diz, não tem mais jeito. Então Deus entra e realiza milagres extraordinários. Agora, a segunda coisa importante que nós precisamos entender é que esta fonte está acessível. Esta fonte de milagres está acessível. Em Números 21,
8 diz: e todos que olharam para a serpente foram curados. Todos que olharam foram curados. Então significa que lá há 1300 anos antes de Cristo, num deserto, no meio do nada, não tinha farmácia, não tinha pronto-socorro, não tinha enfermeiro, não tinha médicos, não tinha apoio nenhum. Era um grupo de pessoas, 2 milhões de pessoas, que durante 430 anos foram escravos, e que do nada aparece Moisés. Do nada, eu falo do ponto de vista humano, porque no plano de Deus já estava estabelecido, porque Deus havia dito para Abraão: Abraão, a tua descendência vai ficar 400 anos no Egito, mas depois sairá de lá com grande riqueza, e eu vou colocá-los na terra que eu te dei por herança. Mas o povo estava ali, caminhando, sem perspectiva nenhuma. De repente surge Moisés, e Moisés fala com o faraó, e sabemos de tudo o que aconteceu, as pragas, e de repente o povo se vê no deserto caminhando. De repente o povo murmura contra Deus, murmura contra Moisés, e o acampamento é tomado por serpentes mortíferas. As pessoas que eram atacadas por aquela serpente morriam. E eles então se arrependem, como eu falei lá no início. Pede misericórdia para o Senhor, e o Senhor levanta lá no meio do deserto uma serpente de bronze. Quem sabe bem polida, que no sol escaldante do deserto refletia, de longe podia se enxergar. Por que eu estou dizendo isso? No meio do deserto, há 1300 anos antes de Cristo. Então vamos colocar há 3.300 anos antes de Cristo. De agora, né? 3.000 anos atrás. Há 3.000 anos atrás, no meio do nada, no meio do deserto, havia um povo que estava sendo atacado por serpentes, mas havia uma fonte acessível. Não precisava tomar o antídoto, não precisava ir para o soro, não precisava drenar o sangue ou fazer qualquer outro procedimento humano. Era apenas olhar para aquela serpente e imediatamente eram curados. Olhar para a serpente, imediatamente eram sarados. A fonte de milagres estava acessível no meio do povo. E quando nós vamos para Mateus 8,16, que nós lemos aqui, há 2.000 anos atrás, Jesus caminhando nessa terra, pisando nessa terra, a Bíblia diz que todas as pessoas que eram levadas a Ele eram curadas. Por quê? Porque a fonte estava acessível. Há 3.300 anos atrás, a fonte estava acessível. Há 2.000 anos atrás, a fonte estava acessível. Todos que se achegavam a Jesus eram curados. E a boa notícia é que nos dias de hoje, a fonte continua acessível. Todos aqueles que olharem para Jesus, todos aqueles que dependerem de Jesus, todos aqueles que recorrerem a Jesus, todos aqueles que colocarem os seus olhos em Jesus, estão acessando a fonte extraordinária de milagres. Sabe, quando eu estava pensando a respeito da acessibilidade desta fonte, o Espírito Santo falou ao meu coração de que nós não podemos ter medo de acessar esta fonte. Quando nós nos sentirmos apavorados, quando o pavor estiver estampado na nossa face, nós devemos olhar para Jesus.
Quando nós estivermos tomados pelo medo, amedrontados pelas circunstâncias da vida, nós devemos olhar para Jesus. Quando nós nos encontrarmos ansiosos com as inquietudes da vida, devemos olhar para Jesus. Jesus é aquele que se compadece de nós. É interessante que o Espírito Santo falava no meu coração exatamente sobre isso, dizendo que Deus não rejeita um coração quebrantado. O que é um coração quebrantado? Um coração quebrado, despedaçado, destruído. E muitas pessoas, na hora da angústia, na hora da aflição, na hora do desespero, não olham, não acessam esta fonte extraordinária de milagres. Então, quando você estiver passando pela crise, passando pelo pavor, passando pelas adversidades, deve-se olhar para Jesus. A fonte está acessível. Quando você precisar de um milagre, olhe para Jesus. Quando você entender que só um milagre na situação que você está vivendo, olhe para Jesus. Quando as pessoas chegarem e disserem, não tem mais jeito, olhe para Jesus. Deus rejeita o coração soberbo. Deus rejeita o coração altivo. A pessoa que diz, não, eu não preciso de Deus, não preciso de Deus nessa situação. Uma vez um menino estava desenganado, aqui em Campo Largo isso aconteceu. O menino dos 8 anos estava desenganado da medicina, ninguém conseguia achar o que o menino estava sofrendo. O pastor Fausto e a Mariazinha foram lá na casa para orar pelaquela criança. E a mãe da criança diz assim, olha, nós não precisamos de oração, porque nós fizemos um plano de saúde para o nosso filho, e agora ele vai ter acesso aos melhores médicos, então nós não precisamos da oração de vocês. Nós não precisamos do Deus de vocês. Nós não precisamos do milagre que vocês dizem que o Deus de vocês pode fazer, porque agora nós temos condição de levar o nosso filho ao médico. Não que seja errado, a gente leva. Semana passada mesmo eu levei a minha filha no médico, não é errado levar. Nós dependemos da medicina. Eu e o pastor Hamilton passamos por cirurgia grande, precisamos da intervenção cirúrgica, mas a nossa principal esperança está em Deus. Quando você tem um coração altivo dizendo, eu não preciso de Deus, eu me viro sozinho nesta. Senhor, não precisa agir nessa situação aqui, eu me viro. Senhor, nesta área da vida não precisa interferir porque eu me viro. É o coração que Deus rejeita. Coração altivo, coração orgulhoso. Mas o coração quebrantado, Deus não rejeita. Todos aqueles que chegarem diante de Deus, seja com um olhar de medo, seja com um olhar de pavor, seja com um olhar de incerteza, seja com um olhar de aflição, será socorrido porque está na fonte certa. Está indo à fonte certa. Todos quantos quiserem, a fonte continua poderosa e acessível. Vamos ficar em pé neste momento. Para viver um milagre, você precisa conhecer quem é Jesus. E ao conhecê-lo, você fará com que brote a fé no seu interior. E esta fé é que dará livre acesso a esta fonte extraordinária.